Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de Cujo, o livro que foi escrito pelo King, e é um dos livros que ele não lembra de nada porque ele estava drogado. Ó, no final dessa edição tem uma entrevista, então eu vou ler pra vocês a resposta dele, tá? E porque isso deixa muito claro do porquê que esse livro é um pouco diferente do formato que a gente está acostumado, tá? Que ele é um livro sem capítulo nenhum, é um livro único, é tipo como se fosse uma história que começa e termina, que é pra você sentar e ler inteirinho de uma vez. Isso foi o que ele pensou. Aí o entrevistador pergunta assim: Cujo é incomum, porque o livro inteiro é um único capítulo? Você planejou isso desde o início? Aí ele responde: não, Cujo era um livro normal em capítulos quando foi concebido. Mas eu me lembro de pensar que queria que o livro atingisse o leitor como se fosse um tijolo jogado pela janela. Sempre achei que o tipo de livro que eu escrevo, e meu ego é grande o bastante para pensar que todo escritor deveria fazer isso, devia ser uma espécie de agressão pessoal. Devia ser alguém pulando por cima da mesa, devia agarrar e intimidar o leitor, devia provocá-lo, devia incomodá-lo, perturbá-lo. E não só porque ele ficou com nojo. Quer dizer, se alguém me mandar uma carta e dizer que não consigo jantar, o que eu penso é ótimo. Por que que ele fala isso? Esse livro é um dos livros que mais angustia na história inteira. Cujo é a história de um São Bernardo que é mordido por um morcego e ele contrai raiva. Como ele nunca tinha sido vacinado, então ele contrai raiva. Dica, crianças: vacinem seus cachorros contra a raiva. E o que acontece? A gente tem uma mulher e seu filho, um menininho, e eles vão até a fazenda onde o Cujo vive, porque ela lá tem uma oficina mecânica e o carro tá dando problema, então o marido fica com um carro e ela vai com o outro para aquela oficina. Só que quando ela chega naquela oficina, tudo mudou. Eles já tinham ido, eles já conheciam o Cujo já tinha brincado com o menino, que é com o Ted. É Tad, tá? O nome do menininho. E ele já tinha montado no São Bernardo, tipo, que nem cavalo. Já tinha brincado e tudo. Só que quando eles chegam lá, tudo mudou. Eles não encontram ninguém na fazenda, só o Cujo. E quando eles tentam sair fora do carro, o Cujo ataca eles. E aí eles ficam presos dentro daquele carro a história inteira. E você vai acompanhando, você vai sentindo tudo o que eles sentem. Porque é uma criança de 5 ou 6 anos, se eu não me engano. E a mãe. Eles estão dentro do carro, num calor infernal. Não tem água, não tem comida, não tem nada. E eles precisam de conseguir, de alguma forma, sair daquele carro para sobreviver, para que eles consigam chamar ajuda, para que eles consigam continuar a vida deles, gente. E até as pessoas perceberem que eles sumiram, até o marido dela chegar em casa e ver que eles não voltaram, e ver que o carro não tá lá, e somar os pontos e chegar até aquela fazenda. Gente, muita coisa acontece, mas muita coisa acontece mesmo. E a gente tem uma das primeiras ligações entre histórias aqui, que é uma ligação entre Zona Morta e Cujo, que tem um assassino em Zona Morta, e ele fala desse assassino aqui no livro, né? Então ele deixa muito claro um spoiler de Zona Morta aqui em Cujo, por isso que é muito legal você fazer a leitura dele em ordem cronológica. E essa cidade de Cujo é Castle Rock, que é a mesma cidade de Zona Morta, que é uma cidade fictícia, como a gente sabe. Ele tem 2 universos fictícios, na verdade 3. Ele tem a Derry, e ele tem Castle Rock, e ele tem a da Torre Negra, que agora eu esqueci o nome do lugar. E aí ele conta desse assassinato e menciona o John Smith. É muito legal. E, gente, de verdade,
Essa história acontece 5 anos depois de Zona Morta. Então o monstro já foi preso e tudo, né? Mas ele coloca uma frase muito emblemática aqui, que é assim, ó. Só que o tempo passou, 5 anos no total. O monstro se foi, o monstro estava morto. Frank Dodge apodreceu no caixão. No entanto, o monstro que é monstro nunca morre. Lobisomem, vampiro, carniçal, criatura sem nome de terras arrasadas. Monstro que é monstro nunca morre. E ele voltou a Castle Rock no verão de 1980. E aí você já fica. Nós temos um fantasma nessa história. Porque como é que o Frank Dodge morreu em 75 e voltou em 1980, né? E é muito engraçado porque ele volta na forma de um monstro mesmo, tá? E a gente já descobre que é ele logo no comecinho e o que ele veio fazer. E eu só digo uma coisa pra vocês: se vocês forem ler Cujo, que eu recomendo muito que vocês leiam, tenha um estômago forte, porque sim, esse livro vai te atingir como um tijolo e você não vai superar o final assim, tipo, ai, tudo bem. Não, mano, você não supera o final desse filme, desse livro, né, do filme também, porque tem filme. E, gente, ai, eu só preciso dizer que é fantástico. E aqui na entrevista ele conta também o que foi que fez ele ter a ideia. E é muito engraçado, né? Ele tem umas ideias loucas, né? Completamente loucas. E ele fala que o Cujo, ele teve a ideia porque ele foi levar a moto dele numa oficina mecânica que tinha dado problema na moto. E ele entra nessa fazenda, tá? Nesse sítio. E quando ele para a moto, sai um São Bernardo de dentro da garagem. E naquele momento, ele achou que ele ia morrer. E aí ele criou o Cujo, tá? E é isso. Mas Cujo foi escrito numa época onde ele estava extremamente drogado. Então ele não lembra, ele fala que é um dos livros que ele não lembra que ele escreveu. Ele só sabe que ele escreveu, porque o livro foi publicado, mas ele não sabe nem como a história saiu de dentro dele, nada, ele não tem lembrança nenhuma disso. É triste. E outra coisa muito legal é que a gente acompanha os pensamentos do Cujo e a gente vê o que acontece com o passar do tempo por causa da raiva e o que acontece com o cérebro dele. Certo? Então, pra quem gosta de King e pra quem gosta de dar um tapa na cara, ou melhor, uma tijolada na cara, leiam Cujo, é maravilhoso. E até o próximo vídeo.